De volta com a Ação Nacional, hoje nós estamos falando sobre os símbolos do Carnaval com o escritor e pesquisador da Embrapa, Evaristo de Miranda. Aliás, Evaristo, eu gostaria de explicar para o nosso público o que um pesquisador da Embrapa que trabalha com agronomia está aqui falando sobre Carnaval. De onde vem essa sua pesquisa, essa sua paixão por esse tema? Eu gosto muito de observar o cosmos, né? Gosto da astronomia. Gosto dos ciclos cósmicos, né? São esses ciclos cósmicos que marcam as estações, né? Determinam as estações, outono, inverno, verão. Então, que determinam o calendário agrícola, né? O calendário agrícola é totalmente ligado ao clima, né? Determinado pelos ciclos cósmicos e que são matemáticos. Eles não mudam a órbita dos planetas, a trajetória do Sol, tudo isso é matemático. Os gregos, eles achavam a beleza das constelações, dos céus, não era assim a beleza dos objetos, era a beleza da matemática, né? Como aquilo era perfeito e era bonito. Tanto que eles chamavam isso de beleza, chamavam isso de cosmos, né? Que quer dizer beleza, que deu para nós a palavra cosmética, né? Cosmética vem de cosmos, de beleza. Olha, né? Só, a beleza matemática, né, do universo. Então, eu sempre tive interessado no tempo. Eu publiquei esse livro aqui, que é o Guia de Curiosidades Católicas, né? Esse livro, ele segue o tempo, o calendário. Como é que, ao longo do ano, não é, foi estabelecido o tempo? Nós comentávamos há pouco. Por que o ano começa no 1º de janeiro? Né? Bom, foi a Igreja Católica que mudou essa data, trouxe ela lá para o início do ano. Né? E o tempo litúrgico, ele marca todo o nosso calendário. Então, independente da pessoa ser católico, ateu, protestante, ele não escapa do Natal, ele não escapa da Páscoa, ele não escapa do Carnaval. Quer dizer, é a Igreja Católica que marca o nosso cotidiano, independente da questão religiosa, da pessoa não. Você vive no tempo, que é o tempo do cristianismo, o tempo construído, né, pela Igreja Católica. Então é um tema que sempre me interessou, está ligado ao tempo, né? E o tempo também, ele tem um significado para nós de meteorologia, né? Uhum. Que tempo está fazendo hoje, está chovendo, não está chovendo. Então é interessante que essa palavra, né, tempo, ela une tanto os ciclos cósmicos, né, os relógios, vamos dizer assim, né, o ponteiro do relógio, com as nuvens, com a chuva. Essas duas coisas estão muito intimamente ligadas, tanto que em português, em inglês não, né? Em inglês fala, uma coisa é o tempo, outra coisa é o weather. É o clima. O clima, né? Uhum. Mas em português não, em francês também não, em castelhano, tudo. Não, você fala tempo usando nesses dois sentidos, né? Então, é algo que me interessa muito. E o cristianismo, ele trouxe uma mensagem totalmente nova, que não se trata mais de viver o passar do tempo, o cronos, né? O relógio, né? Nós temos agora um tempo novo, né? O tempo da salvação, o tempo do presente, né? Que a gente chama do kairos, né? O tempo agora, né? Viver no presente, viver a salvação é agora, né? Uhum. Então, o cristianismo tem essa nova perspectiva, né? Alguns até perdem, né? Mas era bom retomar, né? Lembrar disso sempre, lembrar né? Disso é que nós vivemos em Deus, não na vida, não o decorrer do tempo, mas um tempo novo, né? O tempo da salvação, o kairos, não apenas o cronos, o tempo como quarta dimensão do vivente. Você tem as 3 dimensões do espaço e a quarta que é o tempo, né? Pois você, de certa forma, está se libertando disso, né? O cristianismo traz uma nova perspectiva de uma outra dimensão que ultrapassa o espaço e o tempo nesse sentido assim comum, né, do termo, né? E é muito interessante a gente saber, né, que o nosso calendário cronológico está totalmente ligado ao calendário litúrgico, saber mesmo a origem, isso de onde mesmo vem, porque a gente pergunta, quando cai o Carnaval, quando cai a Páscoa? E muita gente não tem nem ideia de onde vem. Mas, né, a regra é clara, desde o ano 1091, ao fixar a data e o tempo da Quaresma, a gente segue sempre, essa é a regra, né, que tem lá do judaísmo a questão da lua cheia, mas tem o equinócio, que isso vem de todos os calendários antigos, né? Que era o começo do ano antigamente, mas é um pouco o nosso começo do ano no sentido da salvação, porque a Páscoa é no equinócio, né? Então, era quando começava o ano deles, né? Mas a Páscoa é no equinócio. Agora, o ano cronológico nós puxamos para o nascimento de Jesus, para a manifestação pública de Jesus. O ano não começa no Natal, porque no Natal foi um evento particular. Tinha meia dúzia de pessoas só lá na manjedoura, tal, né? Mas aí tem a apresentação de Jesus no templo, né? Então essa apresentação de Jesus no templo, que é a revelação pública dele mesmo, é que está associada com o 1º de janeiro,
com o começo do calendário mesmo, né? A igreja colocou aí o começo do ano em janeiro, né? E foi lá no ano de 1091, então, quando a igreja conseguiu ali delimitar o carnaval, que também essa festa e as festas litúrgicas começam a ficar mais próximas, porque o carnaval, como você explicou no bloco anterior, tem uma tradição, uma origem totalmente separada da igreja. Foi ali que elas começaram a se unir, porque hoje nós vemos muitas referências religiosas até no carnaval. Inclusive elas são, existem estudos de antropólogos, tem antropólogo famoso no Brasil que estudou a relação entre a religiosidade e o carnaval, e a festividade. As festas da igreja, elas têm diversos formatos, vamos dizer assim, né? E também as festas populares. Você tem festas que reúnem as pessoas na casa, né? O aniversário, por exemplo, é uma coisa que é na casa. Você tem festas que reúnem as pessoas na rua, como as festas juninas, faz uma fogueira na frente de casa, antigamente era uma festa de rua, né? Tem várias festas que são festas de rua. E tem festas que reúnem no centro da cidade, reúnem as pessoas da cidade, reúne todo mundo. E o carnaval é uma delas, né? Agora, também eram assim as procissões religiosas, as grandes festas religiosas. Então existe uma correlação muito grande entre o desfile da escola de samba e as procissões católicas, né? Em diversas manifestações mesmo de rua que se inspiraram e se inspiram do que eram as procissões da Igreja Católica. As procissões da Igreja Católica reuniam milhares de pessoas, mas existia uma coreografia. Você não ia na procissão assim, todo mundo andando, não. Havia ordem nas coisas. Então, primeiro, um monte de objetos. Você levava estandartes, cruzes, alçadas, não é? Lanternas, velas, um monte de coisa. Os padres todos paramentados, né? Você tinha palio, você tem várias coisas, né? Na procissão de Corpus Christi, várias procissões, né? Você leva os andores com os santos, né? Até em carros mesmo, que vai empurrando com esses santos. As pessoas têm as roupas, né? Então as irmandades, as confrarias iam com as suas roupas numa certa ordem, né? E você tinha música, as pessoas cantavam cânticos, cantavam hinos, cantavam motetos, e além disso também tinha gente tocando, tinha fanfarra, banda de música, instrumentos, etc. Então tem toda uma analogia que é retomada, foi retomada no desfile das escolas de samba. É claro que hoje é uma criatividade enorme, tudo isso, né? Mas tem esse vínculo inicial, e até no maracatu tem influência também do que era a apresentação pública ordenada pela Igreja Católica. Então, se a procissão é católica, a gente migrou do católico para o caótico, que é o carnaval, e que tem a beleza também do caótico, né? Mas se distanciou totalmente, então, hoje, né, dessas, digamos, procissões. Claro, não. Não é mais a mesma festa. E pelo contrário, até eu acho que de alguma forma ocuparam esse espaço, né? Porque as procissões católicas minguaram, né? A nossa igreja fez opção preferencial pelos pobres, mas os pobres fizeram opção preferencial pelos evangélicos, né? Então nós estamos numa igreja que cada ano diminui, cada ano tem menos católico, né? Imagina assim os bispos toda noite indo dormir sabendo que não voltou as mesmas ovelhas do rebanho dele. Cada noite tem ovelha a menos no rebanho. Tem gente que não liga para isso, né? Fala do ecumenismo e tudo, bom, mas não é assim, né? Não é bem assim. E as procissões hoje praticamente são difíceis de sustentar. Você não tem procissão nem de ramos, né? Mesmo procissão da padroeira da cidade, do padroeiro, hoje são coisas minguadas. Então essas manifestações de rua que convocavam a cidade inteira, que a Igreja Católica era capaz de mobilizar na fé, né? Na tradição, isso está sendo perdido completamente, né? E pelo contrário, as manifestações pagãs, vamos dizer assim, neopagãs de rua, como o carnaval, os blocos, tudo, é impressionante, né? Como isso está crescendo. É a única forma que uma cidade se manifesta junto, eliminando diferenças sociais, tudo, porque a procissão era assim, pobre, rico, todo mundo junto, né? Isso é retomado de alguma forma, é claro que num outro contexto completamente diferente, nas festividades de rua do carnaval, né? Mas aí você não acha que hoje o carnaval também era uma festividade que unia pobres, ricos, na rua, ele está se institucionalizando, ou seja, está virando uma festa cara também. Até os blocos de rua super tradicionais em várias cidades do país hoje cobram ali um preço pela sua fantasia, para você fazer parte do bloco. Também deixou de ser uma festa tão popular assim? Acho que não, né? Porque é verdade o que você está dizendo,
Essa é a própria história da igreja também assim, você é obrigado a se institucionalizar quando você cresce, né? Mas acho que o fenômeno dos blocos, sobretudo na cidade de São Paulo, se você olha hoje, é uma coisa ainda muito espontânea, mas muito espontânea mesmo. Quer dizer, não para de surgir novos blocos em novos bairros, etc., né? E essa é uma forma de carnaval que tem muito lá em Recife, né? Agora, já na Bahia, por exemplo, tudo é muito já enquadrado, hoje é um grande negócio, né? Então, é claro que o carnaval traz bilhões para o Rio de Janeiro, traz bilhões para São Paulo, quer dizer, é uma festa que o mundo vem assistir no Brasil, dada a dimensão que ela tomou, né? A dimensão que ela tomou. Então, acho que vai ter sempre esse polo de tensão entre o carnaval como negócio, né? E você precisa organizar também, né? Eu acho tão interessante que a gente tinha que organizar a dispersão no carnaval. Não é o problema de organizar por onde vai. O maior problema é organizar a dispersão. Quando acaba, aí começam os problemas, né? A dispersão, né, do Galo da Madrugada, por exemplo, lá. Você tem que organizar tudo isso, tem que pôr polícia, tem que pôr um monte de coisa, né? Então, as cidades não tem como o prefeito não dedicar, falar, não dá mais verba para o carnaval. Sim, mas ele está pondo muita verba no carnaval para tomar conta, organizar a coleta de lixo, né? Os sanitários, é algo que pede mesmo organização, e é claro que isso tem um custo também, né? E precisa tomar conta dos turistas, garantir segurança dos turistas também, claro. Porque os governantes gostem ou não, o carnaval aqui no Brasil atrai milhões de turistas todos os anos. Graças a Deus, não para atrair mais ainda. Para a economia é importante. Importantíssimo. Claro, mesmo São Paulo, os blocos de rua em São Paulo, nos últimos anos, têm crescido muito, né? Tem ido para mais o Rio de Janeiro, bairros, né? Há 2 anos seguidos, o Carnaval de São Paulo está sendo maior que o do Rio. Esse ano tudo indica que, de novo, vai ser maior que o do Rio de Janeiro. Agora, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, a gente está acostumado a ver o desfile das escolas de samba e muito bem organizados, os blocos de rua, mas principalmente no Nordeste, as micaretas são muito fortes. A micareta também tem uma origem aí religiosa? Totalmente, né? É a origem, inclusive, da palavra, né? Me lembro uma vez de um programa que eu participei da Regina Casé, em que estava lá o Chiclete com Banana, que anima tantas micaretas na Bahia, né? E ela perguntou para ele se ele sabia o que queria dizer a palavra micareta, né? E ele, apesar de fazer todas as micaretas, não sabia. Então, pediu ali para eu explicar isso. Mas a palavra micareta, você procura na internet, você é capaz de ouvir besteira do tipo assim, não, tem a ver com careta, com máscara que eles usam. Não tem nada a ver. Micareta vem do francês mi-carême, meia quaresma. Então, depois do carnaval, em plena quaresma, como a quaresma é parecida com o inverno, assim como tinha um carnaval no meio do inverno, você fazia uma festinha no meio da quaresma, bem no meio, que é o mi-carême, né? Inclusive, existe um paramento litúrgico diferente para essa festa da igreja. A mi-carême, no meio da quaresma. É isso, então, é uma festa no meio da quaresma. Só que a gente já estendeu para outras datas, sim, as cidades até se organizam para não repetir a festa da micareta. E aqui ficou famoso em algumas cidades também, que é o carnaval fora de época. Isso. Em várias cidades a gente tem um carnaval fora de época, que são essas micaretas. Isso mesmo, mas normalmente elas são depois do carnaval, no meio da quaresma, durante a quaresma. É difícil você ver micareta acontecer lá depois da festa de São João. É nesse período da quaresma que elas ocorrem. Ó, interessante, você conhecia essa origem da micareta? É interessante a gente ver, né? Da onde vêm esses termos, da onde vêm as festas também, que estão aí sim no nosso dia a dia, até de crianças também. Vou para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a Ação Nacional falando sobre os símbolos do carnaval. Volto já.